estava junto, a gente só falava de um assunto, só tinha Deus na jogada. E então, isso é muito gostoso, quando você traz pessoas que têm os mesmos valores e princípios que você, para perto de você, e aí a gente, então, sempre pôde constatar isso na vida do nosso querido pastor Juliano. Por isso ele está aqui, para poder somar-se a nós, trazer a palavra do Senhor para nós e fazer com que todos nós consigamos aprender do Senhor, Ele sendo um canal de bênçãos para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Para que Deus possa abençoar a vida do nosso querido pastor. Pai, em nome de Jesus Cristo, está aqui, Senhor Deus, nesse altar, nesse momento, não um pastor, mas sim um servo do Senhor. Aquele, Senhor Deus, que o Senhor vai usar nesse momento para nos conduzir, ó Deus, como um rebanho, até um lugar onde o Senhor nos transmite paz, sabedoria, unção, alegria, motivação. Senhor Deus, aquele que vai realmente ser canal de bênçãos do Senhor para todas as nossas vidas. E por isso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que todas as vezes que nós estamos ministrando a Tua palavra, antes dela passar para o público, ela passa primeiro em nós, Senhor Deus. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue fazendo a mesma transformação que vai fazer em nós, que o Senhor continue fazendo na vida do nosso querido irmão e pastor Juliano, para que um dia, Senhor Deus, na glória, todos nós estejamos juntos, fazendo parte do mesmo corpo e do mesmo reino do Senhor. Seja com Ele, meu Pai, de unção, de alegria, de motivação, acima de todas as coisas. E o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado por meio desta vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, fica à vontade. Em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz e bênção para o seu coração. Amém. Que bom que você está aqui. Obrigado pela oportunidade. Fico feliz de estar aqui. Algumas pessoas eu já conheço, tenho conhecido, e vejo aqui pessoas que eu ainda não conheci. Mas eu sei que Deus está fazendo uma obra linda nessa congregação. Eu sei que Deus tem trabalhado na vida de vocês. Sei que muitas vezes é difícil, né, caminhada com Cristo, mas eu sei que aquele que te chamou é fiel para completar essa obra. E essa congregação cada vez vai prosperar no Senhor. Eu estou aqui hoje acompanhado da minha esposa Aura. Fica um pouquinho de pé aí, Aura. Olha que linda que é essa mulher, gente. Olha aí, sou apaixonado por ela. E nós somos uma equipe, ela tem me apoiado, né? É uma mulher sábia que Deus levantou na minha vida, tem feito diferença na minha vida. Muita coisa que eu melhorei foi porque Jesus usou ela para me ajustar, né? A dar aquela apertadinha. Que você seja mulher sábia na sua casa, que faz do seu marido, faz do seu futuro cônjuge, sei lá se você ainda é solteiro, que você seja uma serva de Deus, que Deus está usando para levantar homens e mulheres que sirvam o Senhor. Amém? Muito bem, o Wilson falou que nós temos um bom tempo aqui, né? 9h30, 10, 10h30. O que Deus vai falar aqui, queridos, já está o tema colocado, né? Sabedoria para viver os últimos dias. Eu gostei muito desse tema, achei muito bacana, achei que com certeza Deus inspirou vocês, né, para essa conversa, esse tema, e eu sei que vocês já tiveram aqui 2 dias muito especiais. Quem está aqui desde o primeiro dia? Olha, muita gente, tivemos aqui a palavra abençoadora do pastor Juraci, né? As 3 listas aí, quem já fez as 3 listas aí, foi inspirado a fazer essas 3 listas aí? Né? Uma experiência pessoal, mas tem muita base bíblica, né? Das coisas que ele falou para a gente viver. Ontem foi o pastor Edmilson, né? Também assisti. Eu não pude estar aqui, estava num compromisso de final de semana de família, né? Mas eu falei, Wilson, eu vou assistir pelo menos se vocês fizerem a transmissão, né? Então está fazendo a transmissão, então vai ficar salvo inclusive lá no Instagram, né? Alguns dias você pode reassistir. Quem não assistiu ainda vai poder assistir depois. Mas fui abençoado assistindo essas 2 ministrações e me senti desafiado, né, queridos? Chegar aqui e ainda ajudar a trazer bênção para esse congresso, né? Mas é o Senhor que faz,
eu não faço nada, tudo que eu preparei está na mão dele. Se ele quiser usar aquilo, ele vai usar, se ele não quiser, ele vai falar de outra forma no nosso coração. Capítulo 8 de Provérbios, que já foi a abertura aqui, né, do momento do culto desse congresso, já foi falado várias vezes, mas é um capítulo poderoso. Ele é pura sabedoria, né? Ele é a própria sabedoria, a voz da sabedoria, clamando. Quando você lê o capítulo 8 de Provérbios, é a sabedoria personificada ali, dizendo, né, clamando nas ruas, né, e chamando os homens e mulheres, para viverem sabedoria. Que bênção! E o capítulo 8, então, esses versos 10 e 11, né? O verso 11 é o destaque aí desse tema, desse congresso, e diz assim: prefiram a minha instrução, verso 10, a prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Gente, sabedoria é algo tão abstrato, né? E comparar com as riquezas deste mundo. Você já parou para pensar por que a sabedoria é mais valiosa do que qualquer pedra preciosa, qualquer rubi, qualquer ouro puro? É porque ela é a fonte das riquezas. Ela é a fonte das riquezas. O mundo, o sistema que nós estamos envolvidos na nossa sociedade, quer nos fazer ver as coisas materiais como aquelas que realmente são fonte de riqueza, mas não é. A sabedoria é, né? E esse congresso, então, ele traz sementes poderosas aqui, para que a gente viva toda a sabedoria que Deus tem para nós. Essa palavra, ela é fonte de sabedoria para a sua vida? É fonte de sabedoria. Deus é o autor da sabedoria, Ele é pura sabedoria, Ele é a personificação da sabedoria. Nada há sem Deus. Então, quando nós estamos conectados na fonte que é Deus, conectados na palavra que é de Deus, nós estamos nos alimentando de verdadeira sabedoria. Sabedoria que muda a nossa história, muda a nossa sorte. Na verdade, o capítulo 8 de Provérbios, né, é bem reconhecido como falando de Jesus. Jesus é a sabedoria, é a própria sabedoria que encarnou, né, o Deus vivo que se encarnou e andou entre nós e está no meio de nós. Ele é a pura sabedoria. Queridos, deixa eu contar uma história do pastor de vocês aqui. Quem ama aqui o pastor de vocês? Eu amo esse cara é muito bacana. Esse cara tem me edificado muito, o pastor Wilson tem feito diferença na minha vida, né? E ele tem sido um amigo nessa jornada da fé. De vez em quando a gente se entra junto, ele me escuta, eu escuto ele, a gente conta, né, as lutas ministeriais, as lutas de família, as bênçãos também, né? E eu sei que esse homem é um homem que veio de Deus para essa congregação. Então, continue orando pelo seu pastor, abençoando a vida dele. Uma vez nós dois estávamos num compromisso de trabalho e fomos parar lá no Rio de Janeiro. Fomos participar de um congresso, uma conferência técnica, né? Coisa do setor elétrico lá. E passamos uma noite no hotel, tranquilo, participamos do seminário. E chegou na hora da gente fechar a conta do hotel. E aí, chamamos um taxista, né? Nós estávamos no Rio de Janeiro. E o taxista chegou. E eu já coloquei as minhas malas lá, né, no táxi. E o Wilson não aparece. O Wilson está lá no balcão do hotel resolvendo para fechar a conta. E deu problema, acho que no cartão, não sei o que era. E eu estou lá de fora com o taxista. E o taxista, naquele jeitão carioca, né, de falar, alguém tem algum carioca aqui? Gente, eu não combino com o sotaque carioca. No meu preconceito, eu já vejo um malandro falando, sabe? Me desculpa os cariocas, mas aquele estereótipo que eu tenho, aí chega aquele homem do táxi lá e começou a reclamar da vida.
mas não sei o que esse cara não aparece, e esse cara entra atrasando, e esse cara eu estou tentando corrida, e não sei o que. Nossa, mas aquilo foi fervendo meu sangue. Eu falei, que isso, Deus? Algo estava me irritando ali. E o Wilson lá, naquela demora, ele não aparecia. E eu já estava quase mandando o taxista embora. Eu falei, pelo amor de Deus, não quero ficar te ouvindo aqui, né? Vai embora, não sei o quê. Eu estava ficando irritado. E ele começou a falar mal do Wilson sem conhecer o Wilson. Esse cara, não sei o quê, me chama e não vem, né? Aí, eu já estava quase saindo, né? Para a carnalidade, meu irmão, me perdoa, mas eu estava ali sendo humano, né? E aí chega o Wilson. E o Wilson chega com esse sorriso que ele sempre tem no rosto, né? E o Wilson chega, ô meu irmão, a paz do Senhor, já foi saudando o taxista, e já foi falando, olha, muito obrigado por você ter me esperado até agora, você me perdoa, 1000 perdões, me desculpa, e foi falando tantas palavras de humildade com aquele homem, que aquele homem ele murchou todinho, ele ficou sem graça, tudo que ele estava reclamando da vida, ele olhou assim, não, o senhor é que me desculpa, é porque não sei o que, e tal, não sei o que. E aí, durante entramos no carro, daí a pouco isso já estava evangelizando esse homem, e o homem já estava abrindo o coração dele para falar das dores dele, não sei o que. Sabedoria de Deus, cara. Tudo que ele estava falando aqui no início, né? Nós lemos lá em Colossenses, de sermos perdoadores, de termos uma conduta que reflete o caráter de. Isso é sabedoria, queridos. Esse é o pastor de vocês. Pelo que ele não é assim todo dia, né? Ele é assim, né? É claro, nós todos somos humanos, não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados nessa sabedoria que é o caráter de Deus sendo formado em nós, amém? É esse o processo que Deus está fazendo. Falar de sabedoria relacionado ao tema últimos dias é muito legal, é muito importante. Na verdade, sabedoria ela é importante para qualquer tempo, não é verdade? Qualquer tempo. Para quem está novo, para quem está mais idoso, para quem está na melhor da sua vida adulta, a gente precisa de sabedoria para tudo, em todo tempo. Mas é verdade que os dias que nós estamos vivendo, tudo se caracteriza como os últimos dias. Os últimos dias. Porque desde que Jesus veio, os últimos dias foram inaugurados. A Bíblia diz que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Imagine uma onda, sabe? Uma onda, ela é desenhada assim, olha, ela começa de baixo, sobe, tem o seu pico, a sua plenitude e começa a descer. Imagine então o desenho do tempo assim. Jesus veio, Deus deu início ao tempo lá na criação, e Jesus veio na plenitude dos tempos. Depois que ele veio, essa contagem da plenitude dos tempos, ó, os dias estão sendo diminuídos aqui, ó. Estamos às portas de completar todo o projeto de Deus, todo o plano de redenção. É uma parte importante da teologia cristã, a escatologia, falar dos últimos tempos, falar dos últimos dias, falar das últimas coisas que o Senhor planejou, que envolve a minha vida, a sua vida, envolve toda a humanidade, envolve a igreja, está falando da volta do Senhor, está falando da redenção da igreja de Cristo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Essa doutrina da escatologia está presente nos nossos dias. E quando a gente pensa nos últimos dias, com o que você vai associar? Pensando na Bíblia, você vai associar com as profecias. Você vai associar com o livro de Apocalipse, sim ou não? Sim, claro. E o livro de Apocalipse é um livro que também traz muita sabedoria. Muita sabedoria de Deus. E quando falamos de Apocalipse, que significa revelação, é Deus revelando a respeito do futuro da humanidade.
o futuro daqueles que nele esperam, é Deus declarando como vão terminar todas as coisas. E como bem disse um homem chamado Billy Graham, conhece? Billy Graham, uma vez ele declarou: eu li a última página da Bíblia e eu sei que tudo vai terminar bem. Você já leu a última página da Bíblia? Já leu? Apocalipse capítulo 22? Tudo vai terminar bem. Então, queridos, é nessa fé que nós caminhamos com sabedoria nesses últimos tempos. Apocalipse é um livro que está na moda. É um livro que está sendo falado o tempo todo nesses últimos tempos. As pessoas estão se apegando de alguma forma a detalhes ou algum ponto do livro para tentar compartilhar alguma visão a respeito desses últimos dias. Agora, sabe o que me preocupa? Falta de sabedoria na visão daquilo que Deus realmente quer para nós em relação aos últimos tempos. Infelizmente, nós temos visto uma leitura muito superficial, muito rasa, muito confusa, muito cheia de interpretações simbólicas de coisas muito mais profundas que Deus está falando e que Deus está nos dando direção. Temos visto muitas pessoas explorando imagens poderosas do Apocalipse, linguagens figuradas do Apocalipse, para trazer medo, para trazer ansiedade, para trazer um futuro que é desastroso. Esse não é o nosso futuro, esse não é o que Deus tem para nós. Apocalipse é um livro importante para a nossa fé, é um livro importante para entendermos a sabedoria de Deus e descansarmos no Senhor, mas nós precisamos realmente colocar as coisas no devido lugar. Faz sentido pensarmos nos últimos dias e recorrermos a visões que interpretam as coisas dos últimos dias, sim, porque estamos vivendo num mundo muito caótico. Na verdade, você sabe que o mundo que nós estamos vivendo hoje já não é um mundo com a cultura cristã. Nós estamos vivendo num mundo com a cultura neopagã. É o neopaganismo presente no nosso dia a dia. Houve uma ruptura já desde há 50 anos atrás, e agora está muito nitidamente acentuado, uma ruptura daquela cultura judaico-cristã que prevaleceu durante séculos, pelo menos no Ocidente, e hoje o que a gente vê é uma ruptura. As pessoas não andam mais com valores que antes se diziam cristãos, mesmo não sendo cristãos. As nossas instituições, as nossas famílias na sociedade, as nossas instituições que fazem parte até de governanças da nossa sociedade, tinham valores cristãos, hoje não tem mais. Isso é uma ruptura que deixa a gente confuso. Há muitas transformações acontecendo na sociedade. Isso gera angústia, isso gera dificuldade de compreendermos o nosso papel neste mundo, num mundo tão caótico, que não temos mais a estrutura de valores cristãos na sociedade. Você se sente assim? Você sente assim? Você sente que esse é o processo que a gente está vivendo? Essa é uma leitura que a gente consegue fazer hoje, né? E sem falar das poderosas transformações e influências que a tecnologia tem trazido para nós. A inteligência artificial está aí, querido. As tecnologias como o smartphone, como as comunicações que hoje tornaram o mundo tão pequeno, está tudo aí. Isso traz um impacto total para nós. Afeta a nossa mente, a nossa alma. E sem falar também, não esquecendo de falar, do que a gente está vendo ao nosso redor em relação à própria natureza. Acompanhamos desastres enormes acontecendo em todo o canto do mundo. Temos visto a sociedade conturbada, com vários conflitos, guerras e tudo. Claro, é um cenário, mas não podemos deixar de crer e saber que Deus está no controle. Ele reina, Ele é soberano, Ele é um Deus fiel à sua palavra. Então, por mais que o mundo esteja difícil para vivermos a nossa fé cristã,
Mas a sabedoria que vem da palavra de Deus nos garante, nos dá certeza de que é possível viver e que é necessário viver a nossa fé num tempo como esse. Nós cremos, né, que, como falei aqui, que desde que Jesus veio, os últimos dias começaram. Aí em Hebreus 11, no verso 1 e 2, nós encontramos isso. Há muito tempo, Hebreus 1 e 2, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez o universo. Deus tem falado por meio do seu Filho, por meio de Jesus, desde os últimos dias, desde os últimos tempos, desde que Ele veio, ainda mais Deus tem falado. Jesus está falando com a sua igreja. Jesus está falando com você no meio desse congresso. Jesus com certeza tem algo para despertar nessa congregação, na vida de pessoas aqui, para um tempo como esse. Jesus não está enganado a respeito do tempo de hoje, desses últimos tempos, e de você estar nele. Não há engano. Tem propósito de Deus. Jesus inaugurou esses últimos tempos. E nós precisamos de sabedoria. A Bíblia diz, queridos, lá em Eclesiastes 7, versículo 7, que a opressão, ela faz enlouquecer até os sábios. Os dias de hoje são opressores, sim ou não? São opressores. Os dias de hoje, eles são constrangedores muitas vezes para aqueles valores que nós cultivamos da fé em Cristo. E a Bíblia declara: a opressão transforma o sábio em tolo. Então nós temos que vigiar o nosso coração, vigiar nossa mente, vigiar os nossos ouvidos, vigiar os nossos olhos, guardar os nossos sentidos, para que a gente não seja levado a um nível de opressão e que a gente se torne tolo, porque perdeu a sabedoria que Deus te revelou. Precisamos não cair nesse engano. O engano está aí, querido. O golpe está aí, como se diz, cai quem quer, né? Então, não queira ser mais esperto do que aquilo que Deus tem te dado para viver. Não queira tirar vantagens de coisas que Deus não está te dando. Em Cristo Jesus nós temos o Espírito de sabedoria. Deus nos tem dado Espírito de sabedoria e revelação. Você tem o Espírito de sabedoria e revelação em Cristo Jesus. Essa sabedoria que nós temos acesso a Deus todos os dias. Nós temos essa sabedoria que é do alto, essa sabedoria que vem de Deus. Vocês já devem ter lido lá em Tiago 3,17, diz que a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, depois ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincero. Tiago 3,17. E ele disse: se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. Os dias são opressores, o cenário é confuso, mas saiba, Deus tem resposta e direção para dias como esse. Deus não está alheio, não está indiferente a tudo que está acontecendo, pelo contrário, Ele conta comigo e conta com você para um tempo como esse. E deixa eu te dizer, os últimos dias eles estão anunciando tempos que Deus determinou. Não foi o diabo que determinou, não são os homens que estão determinando, são tempos que Deus determinou. Então, ainda que eles possam parecer aos nossos olhos opressores, e de fato, a nossa alma muitas vezes sente, mas nós temos que descansar nessa verdade. Deus determinou, Deus tem recursos
bênçãos celestiais para este tempo. Deus tem. Deus tem. Nós estamos mais perto do fim do que a gente estava antes. Quando Jesus inaugurou os tempos dos fins, como Hebreus fala, nos últimos dias, Deus tem falado no meio dos seus filhos. Quando Ele inaugurou os últimos dias, já passou 2000 anos. E nós estamos mais perto agora daquilo que Deus determinou do que estávamos antes. Nós estamos chegando aonde Deus quer que a gente chegue. E vai terminar muito bem se você permanecer firme com Deus. Essa é a maior sabedoria que a gente precisa ter, né? Para um tempo como este, queridos, a Bíblia nos dá uma palavra de sabedoria e de encorajamento. Eclesiastes 7:8 diz assim: o fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Você crê que nós estamos vivendo os últimos tempos? Mas a palavra nos diz: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Queridos, estamos mais próximos das coisas melhores que ainda Deus vai fazer. Temos que ter esse olhar de esperança que nesses últimos tempos Deus ainda tem coisas extraordinárias para fazer, para derramar, para liberar. O fim é melhor do que o começo. O fim é melhor do que o começo dos processos que Deus está fazendo. Quando eu namorava minha esposa, um dia o namoro chegou ao fim, mas começou o casamento e foi melhor do que o namoro. Entende? Quando estamos vivendo processos que Deus estabeleceu, o fim é sempre melhor do que o começo. Esse congresso começou na sexta. Quem sabe hoje o fim pode ser um melhor do que o início. Não por minha causa, por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E é isso, queridos, que eu queria te encorajar. Em Cristo temos essa certeza: o fim é melhor que o começo. Então, mais uma vez eu digo, vamos descansar nisso. Viva o processo, por mais difícil que seja. Viva esses últimos dias, às vezes ouvindo coisas que te desanimam, mas saiba, o fim é melhor do que o começo. Então descanse nas promessas que Deus tem na sua palavra. Isso é sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para viver esses últimos dias, porque a sabedoria nos ajuda a ver tudo com a perspectiva do alto. De onde que vem a sabedoria? Do alto. E ela do alto, ela já nos dá então a perspectiva de Deus, para vermos, para entendermos. Daí onde você está, você tem uma perspectiva daqui, não é verdade? Você está vendo aí cabeças na sua frente, tem algumas coisas que te impedem de ver completamente, mas eu estou num ponto mais alto e eu vejo uma perspectiva muito mais ampla aqui. Deus tem sabedoria para nós num tempo como esse, para você não ficar confundido, para você não ficar atordoado, para você não ficar no engano, e da perspectiva de Deus você sabe: tá legal, Deus está no controle, eu sei onde isso vai dar, Deus está no controle. Persevera nisso, igreja, persevera nisso. Persevera nas palavras poderosas que Deus entregou para vocês aqui nesses dias. As palavras podem ter sido simples, podem ter sido profundas, seja o que for, mas elas vieram de Deus para um tempo como esse. E olha só, nós vamos colher dessa sabedoria vida transformada. Com essa sabedoria de Deus, nós vamos entender as últimas coisas e os acontecimentos que estão relacionados ao Apocalipse, às profecias desse final de tempo, as coisas que Deus está fazendo. Nós vamos ver que, por exemplo, no Apocalipse, do que se trata o Apocalipse? Deixa eu te falar uma coisa: Apocalipse não é sobre o anticristo. Apocalipse é sobre Cristo, é sobre o Cordeiro que venceu, é sobre aquele que venceu a morte,
aquele que venceu todos os governos deste mundo. As pessoas estão preocupadas em interpretar Apocalipse e tentar descobrir quem é o próximo, quem é dos homens atuais que está aí, que é o anticristo. Isso é um engano, isso é para tirar você da revelação de Cristo nesse tempo. Sabe, querido, por mais que a gente tenha um anseio de um arrebatamento da igreja, mas Apocalipse não é sobre o arrebatamento. Apocalipse é sobre a restauração de todas as coisas em Cristo Jesus. Você sabe que Apocalipse nem fala de arrebatamento? As pessoas estão lendo muitas vezes Apocalipse, tentando montar um quebra-cabeça e encaixar coisas ali, lendo notícias do tempo atual e tentando interpretar a Bíblia com as notícias do tempo atual. Isso não é sabedoria, isso é engano. Sabe, querido, por mais que a gente possa olhar o livro de Apocalipse, e como a Bíblia nos encoraja, guardar as profecias, aprender esse livro, mas ele foi um livro escrito para as igrejas, para encorajar as igrejas em tempos como esse, onde nós somos coagidos o tempo todo a transigir em relação à vontade de Deus, à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. E transigir significa quebrar esses princípios para poder o quê? Nos amoldar ao governo que quer nos tirar da presença de Deus. Apocalipse, os últimos tempos, foi feito para revestir cada um de nós com sabedoria, para perseverarmos até o fim. Quantas vezes nas cartas ali na igreja você vê ao que vencer, ao que perseverar até o fim? Há uma visão, não sei se você é adepto dela, há uma visão chamada visão dispensacionalista de ler Apocalipse. É uma visão que desde meados do século XX começou lá nos Estados Unidos e vem ganhando cada vez mais força. No Brasil ganhou força desde mais ou menos década de 90 para cá. E é uma visão que infelizmente ela coloca de maneira distorcida muitas verdades poderosas do Apocalipse. Ela não contribui. Quem já assistiu filmes deixados para trás, é aquilo ali. É aquilo ali. Muita fantasia, muita coisa que não é bíblica, muita coisa que tentam trazer pessoas para Jesus na base do medo. E hoje até tem igreja que está disputando, olha, essa igreja vai ficar para trás, essa vai. Falta de sabedoria, de visão no reino, uma perspectiva muito rasa dos últimos tempos. Sabedoria de Deus, nós precisamos de uma atitude de sabedoria para esses dias, para a gente poder interpretar as coisas que Deus tem falado para esses últimos tempos, realmente com a verdade da palavra. A Bíblia, ela tem explicação de tudo que ela traz. Nós precisamos entender que estamos diante de um tempo extraordinário. É um tempo extraordinário. Deus está fazendo coisas extraordinárias. Deus está operando no mundo, querido. Por mais que a gente olhe, e nós estamos aqui no Brasil, vivendo uma realidade. Deus está olhando o mundo e nós estamos olhando o continente, talvez. Talvez esteja olhando um bairro. Nós estamos sempre limitados na nossa visão, mas quando olhamos e buscamos daquele que tem a visão de tudo, tem o controle de tudo, nós vamos entender que o processo ele está seguro nas mãos de Deus. Ele está seguro. Isso é sabedoria, querido, para viver esses últimos tempos. Eu quero contar uma história, vamos ler juntos uma história de Lucas, capítulo 5, uma história do começo do ministério de Jesus com seus discípulos. Já estamos caminhando aqui para encerrar, mas Lucas capítulo 5, você vai lembrar dessa história. Vamos ler aqui desde o verso 1 até o verso 11. Vamos ler, essa história é bonita. Posso ler? Amém?
Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, mar da Galileia, né? E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, quase que eu chamei de pecador, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, porque pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Que história linda, não é verdade? História tremenda. História do momento que Jesus estava ali, no início do seu ministério público, e ele então encontra com Pedro, com André, com João, com Tiago, esses 4 homens que foram ali recrutados, né? Seus primeiros discípulos, aqueles primeiros participantes que Jesus chamou para andar com ele. O que essa história tem a ver para a gente com sabedoria, para vivermos esses últimos tempos? Deixa eu dizer para você 3 coisas aqui a respeito desse texto que eu quero compartilhar rapidamente, que você pode receber como orientação, que você pode receber como dicas, que você pode deixar Deus ministrar a você. Mas a primeira coisa é aquilo que Jesus fez ali. Havia uma multidão querendo ouvir Jesus. Havia pessoas que estavam abafando Jesus de tão perto que iam estar dele, para querer ouvir a sua palavra, o seu ensinamento, ao anúncio do Evangelho. E Jesus então ele sobe no barco para poder, de uma maneira mais livre, falar às pessoas. O que eu quero dizer para você, para nós, é que você seja esse barco, seja esse barco para um tempo como esse. Seja sábio em deixar Jesus te usar para um tempo como esse. Seja um barquinho que está disponível para Jesus usar e proclamar a palavra dele, amém? Seja você disponível para Deus. É uma decisão sábia que você tem para um tempo como esse. Seja você disponível para um tempo como esse. Quando Jesus terminou de ministrar a multidão, e queridos, não se enganem, num tempo como esse, ainda tem uma multidão querendo ouvir Jesus. Ainda tem gente sedento por essa verdade que hoje você recebeu na sua vida, que é Jesus. Essa verdade que cura, que liberta, que transforma. Tem uma multidão. Depois que Jesus ministrou a multidão, ele chamou Pedro, Simão, que emprestou o barco, e falou: Simão, vamos para águas profundas. Vamos para águas mais profundas. Eles estavam onde? À margem.
onde é mais raso, onde o barco estava ali estável, ancorado. Jesus falou: vamos para lugares mais profundos. E eu quero dizer para nós, é tempo também de irmos para lugares profundos com Deus. É tempo também de experimentar o profundo com Deus, de ouvir a voz de Deus dizendo: é para um tempo como esse que você precisa ser mais profundo na palavra, ser mais profundo no relacionamento com Cristo, ser mais profundo na sua vida de igreja. No raso, eles não iriam viver a experiência poderosa que eles viveram. No profundo, eles viveram algo sobrenatural. Para um tempo como esse, para vivermos sabedoria nos últimos tempos, é necessário, querido, avançar na sua profundidade com Deus. Eu preciso disso, você precisa disso, a igreja precisa disso. A igreja não pode se contentar com leituras rasas da Bíblia, não pode se contentar com relacionamentos assim de igreja rasos. Irmão, ou a gente vive vida de irmão com irmão, onde um edifica o outro, um encoraja o outro, um cuida do outro, ou a gente não vai fazer diferença. É tempo de viver profundidade com Deus. Esse é o desafio. Ir para lugares mais fundos. É bom ficar no raso. Não tem muito desafio, não tem muita ameaça, não tem muito balanço. Mas no profundo tem balanço, mas tem extraordinário de Deus. Tem a alegria de viver algo novo com Deus. A nossa vida, a caminhada da fé, ela não pode parar, ela não pode estagnar. O pastor falou aqui na abertura. Nossa vida é para a gente cada vez mais amadurecer, crescer, cada vez mais Cristo sendo formado em nós. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro, seja um barco que Deus está usando para falar. Segundo, vá para lugares profundos com Deus. Vá para um relacionamento profundo com Deus. E terceiro, querido, dentro dessa história linda que a gente vê aqui, Jesus, ele deu uma experiência sobrenatural para aqueles homens, e no final ele disse: sigam e eu farei de vocês pescadores de homens. Então lancem suas redes e sejam pescadores de homens. Queridos, não tem nenhuma outra agência de Deus na terra que tem autoridade de Deus na terra, que tem poder de Deus na terra, a não ser a igreja, para lançar as redes e pescar homens. Você tem um propósito de Deus para um tempo como esse. A sabedoria de Deus clama nas ruas, dizendo que você é chamado de Deus. Chamado de Deus. Deus não te fez o primeiro a se converter na sua casa simplesmente para você ficar feliz com isso. Não, é porque Ele está te usando para santificar a sua casa. Deus está te usando no seu local de trabalho. Deus está te usando na vizinhança. Deus está te usando a partir do lugar que Ele te chamou. Mas é para um tempo como esse, queridos, que Deus continua nos chamando. A Bíblia declara algo poderoso sobre Davi, dizendo que Davi, tendo servido aos propósitos de Deus na sua geração, ele morreu. Morra fazendo o propósito de Deus. Morra vivendo o propósito de Deus. Isso é sabedoria. Se nós estamos falando dos últimos dias, e se nós dissermos,
Se Deus dissesse para nós hoje, essa é a última semana sua, essa é a última semana de cada um de nós aqui, como eu e você iríamos viver essa última semana? Como? Um dia Deus virou para o rei Ezequias e falou: Ezequias, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Será que sua casa está em ordem? Será que a minha casa está em ordem? Será que estamos em ordem com as coisas de Deus? Se nós olharmos para a nossa vida e cairmos na real de que o que a gente tem na verdade é só a fé em Deus, a confiança nele, porque o amanhã, nenhum de nós é capaz de gerar o amanhã, né? Então, imagine que cada dia, queridos, Deus nos dá a oportunidade de viver este dia como se fosse o último dia antes de Jesus voltar. Jesus está voltando, e Jesus deu sabedoria à sua igreja. Jesus não tem problema em compartilhar sabedoria. Jesus, ele é sabedoria em pessoa. Deus tem sabedoria para nós, para cada desafio. Não há nada que Deus não permita que a gente faça, que Ele não tenha recursos, sabedoria para a gente vencer. Se esses são os últimos tempos, se esses são os últimos dias nossos, se a gente não sabe o dia de amanhã, então vamos cair na real e viver como se fosse o último dia, com sabedoria para viver nesta luz. Amém? Eu quero orar, eu quero abençoar a sua vida, quero compartilhar, fechando aqui em oração. Você foi abençoado? Amém. Amém. Quero te convidar, se você puder, ficar de pé e você colocar então em perspectiva a sua vida. Você está vivendo a sua vida com sabedoria? Vivendo cada dia para o Senhor, vivendo cada dia como se fosse o último dia antes da volta de Jesus? Você já pensou em viver assim, com essa certeza de que Deus te colocou num tempo como esse, com um propósito dentro da sua vida? Se você está confuso quanto a isso, deixa Deus te falar. Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele quer te dar experiências profundas. Pai, obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado por esse congresso especial que o Senhor deu a essa congregação. Obrigado, Deus, pela palavra poderosa do Senhor. Obrigado, Deus, porque num tempo como esse, o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor é soberano. Obrigado, Deus, porque a sua palavra nos encoraja, Deus, a confiarmos no Senhor. O Senhor tem nos dado o Espírito Santo como garantia da nossa redenção. O Senhor tem nos dado certeza de que a nossa vida está ressurreta com Cristo Jesus. Ó Deus, e para um tempo como esse, eu oro, Deus, que o Senhor clareie o nosso entendimento, trazendo sabedoria para vivermos os propósitos do Senhor nesta geração. O Senhor está nos levantando, cada um de nós, cada membro, cada parte da sua igreja, para um tempo como esse, Deus. Oh Deus, estamos comissionados. Nos dá esse espírito de ousadia para um tempo como esse. Reveste-nos mesmo de sabedoria do alto, Deus, para lidarmos com as artimanhas do inimigo num tempo como esse. Tira, Deus, tudo aquilo que nos embaraça do nosso caminho. Ajuda-nos a perseverar, Deus. Nós colocamos, ó Pai, a nossa vida na Tua presença.
Eu abençoo essa congregação, Deus. Que o Senhor prospere essa congregação, prospere cada família aqui presente, cada família que está aqui representada, prospere o seu povo, ó Deus, para que sejam sal e luz, Deus, nesse tempo do fim, nos últimos dias. O Senhor disse: será que nos últimos dias, quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé na terra? Ó Deus, encontra fé em nós, encontra fé no coração de cada um aqui, Deus. Nos faz realmente aprovados na fé do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela sua bondade, a sua misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor falou nesses dias. Cada palavra, cada semente que foi semeada, ó Deus, que ela dê frutos que glorifiquem o teu nome. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, querido Deus, te abençoe, em nome de Jesus. Pastor Wilson. Louvado seja Deus, queridos. Fechamos com chave de ouro. Uma palavra poderosa, maravilhosa. E o pastor Juliano foi muito usado para fazer essa palavra. Fechamos com a ideia de que o Congresso ele quer trazer para nós uma maturidade espiritual, para que nós consigamos ser, uma outra palavra que o Congresso trouxe, separados de Jesus para vivermos o reino, separados de Jesus para vivermos com sabedoria esses últimos tempos. Foi falado aqui, os últimos tempos não serão fáceis, mas lá na última página da Bíblia se vê que por mais difíceis que sejam os tempos, nós viveremos a vitória, desde que consigamos viver separados para Jesus e nos caminhos dele, usando toda a sabedoria que ele nos instrui a usar. Portanto, vamos permanecer na sabedoria. Nós declaramos fechado esse congresso e nós agora vamos dar a bênção apostólica, mas eu gostaria de convidar você, depois da bênção apostólica, vamos parar ali na lateral, vamos tomar um cafezinho, que vale a pena a gente ter uma comunhão maravilhosa. Amém? Estenda as suas mãos para cá, o pastor Juliano já orou na finalização do congresso. Que o grande amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com todos vocês. Vamos em paz e que tenhamos uma excelente semana, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E você que está na rede social aí, que Deus abençoe vocês, que Deus te encha com todas as sabedorias que vêm do céu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.